Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Mais uma semaninha junto de vocês, trazendo mais uma reflexão do Evangelho. Pessoal, eu trouxe a célebre frase do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A gente tem 4 pontos a falar sobre essa frase, tá? Que está muito ligada com a de Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Mas vamos focar nessa verdade que vai nos libertar. Primeiro, entender o que a frase quis dizer no sentido da colocação, aonde a frase quer levar. E a profundidade de cada uma dessas palavras. Conhecer, o que é conhecer? O que é verdade e o que é liberdade. Então, o sentido da frase conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a gente tem que criar um movimento, uma ação de buscar a verdade e conhecer ela no sentido da palavra conhecer. E aí, não significa só você conhecer a verdade. A verdade vai te dar um caminho para você se libertar. Ninguém vai te libertar. Ninguém. O presidente da República, nem o Papa, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem seus filhos. Você é quem vai se libertar. Quando conhecer a verdade. Então o sentido da frase é isso. O tempo todo você, é o agente da mudança. Agora, quando ele vai falar conhecer a verdade, conhecer tem vários significados, César, conhecer só tem um. Não. A palavra conhecer, ela pode nos dar ela permite duas conotações que é cabíveis a essa palavra. Primeiro, eu posso dar um exemplo. Aqui na minha cidade tem uma rua que tem um comércio, a rua Ademar de Barros. Quem é de São João da Boa Vista sabe o que eu estou dizendo. É uma rua que tem um comércio. Eu posso dizer que eu conheço a rua. Eu sei que lá tem as lojas das Casas Bahia, tem o Magazine Luiza, tem o Banco do Brasil, tem o rapaz que vende a coxinha, tem a loja do chinês. Eu conheço a rua, Tem as lojas de calçados e tem um supermercado lá embaixo. Eu conheço. Isso é conhecer, é cabível a palavra. Agora, tem um outro significado em que eu não posso utilizar a palavra conhecer quando se trata da rua Ademar de Barros. Por quê? Eu não conheço a intimidade de cada uma dessas lojas. Eu não conheço cada um dos donos dessas lojas. Ou seja, o conhecer que o Evangelho de João está trazendo, trazido pelo nosso Cristo, é o conhecer neste segundo termo da palavra, quando você vai conhecer a intimidade, a profundidade de cada coisa. Alguém pode entrar aqui na minha casa e conhecer a minha casa, conhecer a parede, o telhado, mas conhecer a intimidade da minha casa, a minha relação com os meus filhos, com a minha esposa, com as pessoas que frequentam a minha casa, é só quando a gente adentra e convive no dia a dia. Então, o sentido de conhecer a verdade é adentrar na verdade, nas entranhas da verdade, tá? É este o sentido do conhecer. E o que é a verdade? Cada um tem a sua verdade. Por isso que tem tantas discussões, tantas opiniões divergentes e tantos conflitos. Mas a verdade que o Cristo traz é a verdade das leis de Deus. As leis trazidas por Deus, o Criador. Ou seja, as leis da natureza. Essas leis da natureza, você conhecendo ela de forma profunda, ela vai te remeter à liberdade. Ou seja, o que é a verdade para aqueles que são cristãos? Jesus fala, Eu sou a verdade, eu sou a fonte. Ou seja, o próprio Cristo, Jesus, diz
que os ensinamentos dele, e eu creio, eu me sinto muito confortável, eu me sinto muito seguro quando eu estudo os ensinamentos do Cristo, e essas verdades do Evangelho pouco a pouco vão acendendo como flashes na minha mente e despertando bons sentimentos no meu coração e diminuindo os meus medos, os meus traumas, as minhas dificuldades de seguir por este caminho. Então, o cristianismo, para mim, é uma verdade. Para os budistas, a verdade são os ensinamentos de Buda. Para os muçulmanos, são as verdades de Maomé. E assim, cada um por diante. Mas essas são as verdades morais, que não são o suficiente. A gente precisa sim das verdades científicas e fazer este casamento entre o desenvolvimento intelectual e moral, porque é com este conhecimento, as entranhas, conviver na intimidade dessas doutrinas, verdadeiramente sem deturpação, com a sua consciência, e aí sim vivenciá-las. O conhecer de vivenciar esses ensinamentos. Então, conhecer a verdade. E aí você vai ter a sua libertação. Por quê? Você vai ter que criar um movimento de conhecer, aplicar essas verdades e aí você vai se libertar. E o que é liberdade? Também é muito importante nós discutirmos isso. Quantas e quantos vícios nós temos no nosso dia a dia. Uma pessoa, desculpa, mas uma pessoa que fuma, que gosta do cheiro exalando, saindo pela pele, o sabor do cigarro na boca, essa pessoa é liberta? A pessoa que depende do álcool para poder se divertir, para poder estar num momento de felicidade, até fica 1, 2, 3 dias, mas vai se reunir com os amigos, precisa da bebida para poder realmente ficar feliz. Ou seja, essa pessoa é liberta. E tantas outros vícios. A pessoa que é impaciente, intolerante, ela é viciada em ser intolerante. E essa pessoa é liberta? Não. O próprio Evangelho nos ensina a sermos pacientes, a sermos tolerantes. A pessoa que guarda rancor, o Evangelho nos ensina a perdoar, mas não 1, 2, mas 70 vezes 7. E aí você, não guardando o vício do rancor que você tem dentro de você, a mágoa, estes sentimentos, aí você começa a se purificar, a amar o outro, a despertar um sentimento de leveza de si. Desta forma, você vai se libertar. Então, pessoal, vamos pouco a pouco tendo consciência, diminuindo os nossos vícios, as nossas velhos costumes, como? Conhecendo na intimidade as verdades. Eu tenho certeza que você vai se sentir um cidadão muito menos escravizado de si próprio. Tá joia, pessoal? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.